Minhas amigas, meus amigos, boa tarde. Vamos iniciar hoje uma série muito interessante sobre um personagem muito querido, muito conhecido da doutrina espírita, dos espíritas de um modo geral. Referimos-nos a Emmanuel, esse espírito maravilhoso, amigo, que viveu entre nós no passado. Falar em Emmanuel significa falar em Roma, porque ali ele viveu, ali ele sofreu, ali ele cometeu erros e acertos. Vamos retroceder no tempo para melhor adequar a nossa palestra de hoje. Vamos falar da Roma no início, quando era algumas pequenas choças espalhadas por aquelas colinas. Esta Roma teve no início, tão logo a população começou a se expandir um pouco. Se separou aí gens, desde aquela época, estabeleceu-se apenas 10 gens, ou famílias, se preferirem. Uma delas, que se destacou das demais, cresceu mais em número de pessoas e importância, foi a gens Cornélia. E neste agrupamento é que a família de Emmanuel, seus antepassados, principalmente, se estabeleceram. Então Emmanuel é fruto dessa gens Cornélia. E esta família foi muito importante para a história de Roma, porque foi uma das famílias mais importantes. Nós vamos verificar que esse orgulho inicial familiar veio a se constituir na perdição de Emmanuel, daquilo que ele, infelizmente, não conseguiu se livrar. Nós vamos falar hoje seguindo as palavras de Emmanuel. Emmanuel nos confessa hoje: desenha-se a velha Roma dos meus pesares e de minhas quedas dolorosas. Sinto-me ainda envolto na miséria de minhas fraquezas e contemplo os monumentos das vaidades humanas, certamente se referindo a Roma. De sorte, meus amigos, nós vamos seguir sempre, repetir sempre as palavras de Emmanuel. Regurgitam os circos a uma aristocracia do patriciado, observando as provas elegantes do campo de Marte e em tudo, das vias mais humildes até os palácios mais suntuosos, fala-se de César ou Augusto. Dentro dessas recordações, eu passo, Senhor, entre farrapias e esplendores, com o meu orgulho miserável. Veja vocês, que Emmanuel coloca o dedo no orgulho. O orgulho que veio desde a gens Cornélia, lá no início de Roma. E assim ele prossegue. Expressões políticas, variando nas suas características de liberdade e de força, detentoras da autoridade e do poder, senhores da fortuna e da inteligência, grandezas efêmeras, que perdura apenas por um dia fugaz. Emmanuel ainda vai com a sua característica de sinceridade, colocando a verdade dos fatos, ainda que esta verdade seja uma confissão dos seus erros, quando ele nos diz: iniciamos, com o amparo de Jesus, mais um despretensioso trabalho. Permita, Deus, que possamos levá-lo a bom termo. Agora verificareis a extensão das minhas fraquezas no passado. Sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossas consciências. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar este esforço, de modo que o plenário se dilate além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. E amigo Emmanuel, e que roteiro? Que luz você nos indica, onde você, Emmanuel, procura mais enfatizar para nós hoje os erros que cometeste do que os acertos. Mas então, meus amigos, vamos iniciar a história de Emmanuel. Dois amigos iniciando uma tarde onde os últimos clarões da tarde haviam caído já sobre o casario romano. E esses dois amigos
eram Emmanuel e seu grande amigo, um pouco mais velho do que ele, Flamínio Severus. Eram Flamínio e Públio Lentullius, ambos senador do Império Romano. E devemos recordar que Públio Lentullius era descendente da gens Cornélia. O seu nome completo, então, era Públio Lentullius Cornelius. E Públio Lentullius colocava com seu amigo Flamínio a sua situação de pai. A sua filhinha, na realidade, meus amigos, havia desenvolvido a lepra, uma doença que não precisa falar, o quanto é dolorida ainda hoje. Na nossa medicina do século XXI, a lepra ainda não tem cura e nos coloca frente a frente. É um grande estigma. O leproso, o ranceniano, é excluída da sociedade. A filhinha de Emmanuel, que tinha por essa época em torno de 9 anos, quando muito, havia contraído a lepra. Os leprosos, naquela época, eram isolados, eles eram atirados no Velabro, que era um bairro da antiga Roma, construído sobre um pântano. Ali viviam os leprosos. A filhinha de Emmanuel para ali não foi levada em função da posição política, econômica, social. Estava, aliás, em resolução a sua ida para a Palestina, porque naquela época a Palestina era um paraíso de verde, grandes florestas, flores, um clima mais agradável. Os médicos do Tibor, que Emmanuel havia consultado e vinha consultando há tempos, e que não apresentavam nenhuma esperança de cura para aquela criança. Mas esses próprios médicos diziam para Emmanuel ir à Palestina, levar a criança para a Palestina, que lá ela encontraria um clima mais propício a, quem sabe, uma cura. E o nosso amigo Emmanuel estava, nesse instante, se reunido com Flamínio Severus, falando da sua intenção de partir para a Palestina. Quando Emmanuel citou para ele a opinião dos médicos do Tibor, ele rechaçou, talvez até por comiseração, com pena de Emmanuel. Ele disse, é uma presunção atrevida e absurda. Mas Emmanuel não se deixou enganar. Era realmente lepra. E o certo é, meus amigos, que, alimentando a esperança, Emmanuel partiu para a Palestina, levando a grande esperança de cura para sua filhinha. Mas, antes de partir, abriu seu coração com seu amigo e disse a ele de um sonho que ele, Emmanuel, vinha tendo repetidamente 3 vezes, um sonho muito aproximado da realidade, ou seja, ele acordava com a sensação de que não era um sonho. E nesse sonho ele dizia para Flamínio que ele se via na personalidade de um seu antepassado, na verdade parece que era seu bisavô, aonde, senador da República, ele se via assinando sentenças de morte de inocentes, daqueles de quem ele não gostava, às vezes até gratuitamente. E mais, ele dizia a Flamínio, ele se via na personalidade do seu bisavô, determinando crueldades sem limites. Por exemplo, a muitos de quem ele não gostava, ele condenou a cegueira com um ferro em brasa, colocar esse ferro sobre os olhos dos pobres coitados que estavam em suas mãos. Levou muitos à cegueira, preferiu levá-los à cegueira, deixá-los vivos, porque imaginava, com muita razão, de que o sofrimento deles seria o maior. E este sonho estava acompanhando Emmanuel já há algum tempo. E ele então, Flamínio, não tinha mais o que falar, faltava-lhe argumentos. Mas Emmanuel falou, e ainda não disse tudo. Flamínio deve ter se assustado muito. Não disse tudo. Aí pegou o amigo e levou até a sua sala de armas, no seu palácio. Apontou para uma imagem de cera, muito bem construída, e perguntou para a família, reconheces? E o que ele respondeu, sim, reconheço.
Trata-se de Públio Lentulio Sura, bisavô paterno de Emmanuel, e que Emmanuel então esclareceu. Faz exatamente 94 anos que o meu bisavô morreu em circunstâncias terríveis. Verifique agora, meu amigo Flamínio, a grande semelhança que há entre ele, nessa estátua de cera, e eu. Sou eu posto numa estátua de cera. Não estaria aí a chave dos meus sonhos? O nobre Patrício Flamínio observou a grande semelhança entre aquela estátua de cera, aquela face de cera, e o seu amigo Públio Lentulio Cornélios. Era realmente assustadora a semelhança. E ele completou: mas ainda tem mais. E Flamínio foi, certamente, se assustando mais. Ainda tem mais coisas a falar? Ele falou: sim, vamos até o meu escritório. E conduziu o amigo até seu gabinete de trabalho. Puxou da gaveta alguns rolos de papel e disse para ele: repara esses papiros. São notas do meu bisavô acerca aí dos projetos no consulado. Confronta essas letras com as minhas, a caligrafia com a minha. Não são só parecidas, não são iguais. Que está nesses documentos do meu bisavô. E se perguntou: serei eu, Públio Lentulio Sura, que voltou a viver, como nós diríamos hoje, reencarnados? As provas de lucidez e lógica do amigo deixou realmente o senador Flamínio sem o que falar, senão apenas ele disse: meu amigo, concordo contigo em face desses acontecimentos alucinantes. As sentenças de morte lavradas pelo seu bisavô e que agora me exibes em condições de grande sofrimento para as vítimas, não deixa a mim senão a conclusão de que você tem razão. Poderias descansar um pouco na Palestina, levando a família para essa estação de repouso. E perguntou a ele quando ele pretendia partir. Ele disse que ainda demoraria algum tempo, porque Lívia, sua esposa, estava grávida, parece que de 6 meses, e eles iriam esperar o rebento nascer. O segundo rebento do lar, porque já tinha a menina que era leprosa. Então, após isso, depois do inverno, ele partiria para a Palestina. No que Flamínio disse a ele que ele poderia se considerar na Palestina, porque ele conseguiria de César uma autorização para Públio Lentulio Cornélios se ausentar das atividades no Senado de Roma, onde, voltamos a esclarecer, Públio era senador. E assim, terminado o aguaceiro que naquele momento caía sobre Roma, eles se despediram. E Flamínio realmente conseguiu de César autorização para que o senador Públio Lentulio Cornélios se ausentasse de Roma por um tempo indeterminado, levando consigo o seu salário de senador, já que ele, Públio Lentulio, iria desenvolver uma tarefa de governo junto ao procurador da Judéia, lá na Palestina, Pôncio Pilatos. E aí, meus amigos, nós demos esse introito, depois desse introito sobre a vida do nosso amigo Emmanuel, nós vamos encerrar aqui este nosso primeiro depoimento dessa série que agora nós iniciamos, onde pretendemos levar até você a luta cruel desse grande espírito, dessa grande alma que hoje conhecemos como Emmanuel. Muito obrigado.